Olá, está na hora de ficar bem informado. O Foz Notícias de hoje está começando com os principais destaques do dia. Uma mulher encontrada morta em Linhares sofreu um mal súbito, foi o que afirma a polícia. Um português foi preso no aeroporto de Vitória como suspeito de aplicar o golpe do serviço de despachante. Começou a campanha eleitoral e candidatos estão liberados para pedirem votos. E a Justiça Eleitoral criou a modalidade para quem vai votar mesmo estando longe de casa nessas eleições. Moradora da Serra oferece livros gratuitos numa casinha montada no portão de casa. Os sintomas e tratamentos dos efeitos da menopausa. Tudo isso e muito mais agora no Foz Notícias, que está começando. A polícia confirmou que uma mulher encontrada morta dentro de casa em Linhares, na verdade sofreu um mal súbito, uma parada cardíaca, e não foi vítima de nenhum tipo de crime. Maria Silvanir dos Santos, de 53 anos, foi encontrada já sem vida dentro da casa onde morava no bairro Aviso, em Linhares. Ela estava deitada na cama quando a equipe do SAMU chegou. Os socorristas fizeram as manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter a situação. Na ocasião, o caso levantou diferentes suspeitas sobre o que poderia ter acontecido. Apesar das suspeitas levantadas pela causa da morte de Maria Silvanir, o corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal de Linhares e a perícia já identificou a causa da morte. A vítima foi encaminhada para o nosso SML aqui de Linhares. O nosso médico perito avaliou o corpo hoje pela manhã e determinou que a causa da morte não teve nenhuma ação externa, que ela sofreu um ataque cardíaco, ela teve uma parada cardíaca e acabou vindo a óbito. Ela tinha uma deformidade do coração, que a gente popularmente conhece como coração grande, e esse coração grande impediu o bom funcionamento do órgão. E para quem vai viajar durante as eleições deste ano, a Justiça Eleitoral criou a possibilidade de votar mesmo fora do domicílio, mas é bom ficar atento aos detalhes. Em outubro deste ano, milhares de eleitores vão estar fora da cidade onde mantém o domicílio eleitoral. E para quem já tem viagem marcada, a distância não precisa ser um impedimento para participar das eleições. O Jorge e a Maria são moradores de Vila Velha, mas estarão fora do Espírito Santo no dia da votação. Essa viagem já estava programada já alguns meses atrás, né? E a gente não se ligou muito na questão das eleições. E aconteceu no segundo turno, aconteceu de eu estar fora aqui da região aqui. Como eu tenho direito, eu gostaria de votar no candidato mesmo fora daqui. Eu soube que ia ter um evento no lugar onde eu ia, né? E então eu resolvi, falei, vamos planejar, né? Porque eu tenho que fazer tudo antecipado, porque eu tenho meus pais idosos, o meu marido também. Então nós precisamos, assim, fazer um planejamento bem antecipado. E nesse período eu não imaginei que ia ter as eleições. Para essas pessoas, a Justiça Eleitoral oferece uma alternativa, o voto em trânsito. A modalidade permite que o eleitor vote temporariamente em uma cidade diferente daquela onde está cadastrado. O eleitor que previamente já sabe que vai estar, ausente do seu domicílio eleitoral, tanto no primeiro turno quanto no segundo, ele pode antecipadamente, até essa data agora, dia 20 de agosto, realizar essa solicitação tanto para o primeiro turno quanto para o segundo turno. O eleitor que está regular com a Justiça Eleitoral, ou seja, ele está kit, aí ele consegue, tem a biometria também coletada, ele consegue realizar essa transferência de forma online. Agora, o eleitor que ele não tem biometria, ele precisa procurar um cartório eleitoral para realizar isso de forma, então, presencial. O pedido pode ser feito em qualquer cartório eleitoral, mas tem um detalhe importante. O local onde o eleitor vai estar define para quais cargos ele poderá votar. Dentro do próprio estado, ele vota para todos os cargos. Agora, se o eleitor, por exemplo, eu sou de Vitória e primeiro turno eu vou fazer uma viagem para Brasília, ele vota só para presidente. Então, se você, assim como Jorge e a Maria, está de viagem marcada nos dias da votação, já entra no site da Justiça Eleitoral ou procure um cartório eleitoral mais próximo de você. Faço questão de votar em presidente, tá? O restante, como eu estou fora mesmo, em outras regiões, em outro estado, eu não vou conseguir votar nos candidatos aqui. Agora, como presidente,
eu vou votar, eu faço questão de votar. É importante, a gente, às vezes briga tanto por, melhorias, pela educação, saúde, segurança. Então, nesse momento, que é um momento importante, nós precisamos de exercer a nossa cidadania e estar votando e não deixar de votar de jeito nenhum. Por falar nisso, começou no último domingo o período da campanha eleitoral para os candidatos a cargos eletivos deste ano. As eleições 2026 no primeiro turno ocorrem no dia 4 de outubro. Com a campanha eleitoral oficialmente em andamento, os candidatos já podem adotar uma postura mais direta na busca pelo voto, dentro das regras eleitorais. A partir do dia 16, no caso domingo, a campanha eleitoral foi efetivamente liberada. Então, a partir de agora, os candidatos podem efetivamente pedir voto, algo que eles não podiam. Também divulgar seu número com o intuito de propaganda. Então, posso divulgar meu número de candidato e daí pedir voto em cima desse número. Falar, votem neste número, né? Posso participar de eventos como candidato oficialmente, não precisa mais ter aquela ressalva de que eu sou pré-candidato. Ele já pode ir ostensivamente se apresentar como candidato e como alguém que está colocando seu nome à disposição da população para ocupar um cargo. Na internet também há limites. Nas redes sociais e até nos grupos de WhatsApp, o candidato precisa saber o que é permitido. Ferramentas de automação de WhatsApp são permitidas, né? Então, essas ferramentas que servem para você gerenciar grandes blocos de grupos de WhatsApp e tudo mais. O que a legislação eleitoral pede? Para que a pessoa ela tenha livre vontade de entrar e sair, que ela não seja adicionada contra a vontade dela, né? Alguns partidos vão fazer formulários, a pessoa preenche um formulário e ela é encaminhada para o grupo. Alguns candidatos vão deixar livre, a pessoa entra e sai quando quiser, isso também é permitido. E aqueles serviços que você precisa que o administrador retire a pessoa do grupo de WhatsApp, tem um prazo de horas para que isso seja feito, né? A pessoa não pode permanecer contra a vontade dela. E nessa busca pelo voto, o candidato deve respeitar alguns limites. E entre eles está o uso da inteligência artificial para divulgar fake news. O uso de inteligência artificial é permitido dentro daquilo que você poderia utilizar para editar uma foto. Então vamos imaginar, nós temos duas fotos de um candidato, uma ficou boa de um jeito, a outra ficou boa do outro. Eu quero aproveitar essas duas imagens, eu posso mesclar elas utilizando inteligência artificial e isso vai ser como fosse uma edição, você pode fazer, né? O pessoal de campanha, de trabalhar com a publicidade de campanha já está acostumado a fazer isso. Então o uso de ferramentas de inteligência artificial para esse tipo de finalidade é permitido. O que o TSE proíbe? Obviamente, as questões de fake news, você criar notícias falsas usando inteligência artificial e o uso de material 100% sintético, vídeos ou produções feitas 100% na inteligência artificial. O eleitor também pode ajudar a fiscalizar. Se identificar alguma irregularidade, pode denunciar à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza o Pardal, que é um aplicativo de celular. Você pode estar utilizando ele. Salvo engano, no e-título também tem uma seção que você pode estar fazendo denúncias e você pode estar fazendo também denúncias diretamente ao Ministério Público Eleitoral. Se você entrar hoje nos portais do Ministério Público, vai ter uma seção lá dedicada a denúncias de caráter eleitoral. Isso aí, bom ficar atento ao prazo, né? Veja agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. O sol aparece um pouco mais em todo o Espírito Santo. As temperaturas em Linhares variam entre 17 e 29 graus. Colatina mínima de 18, máxima de 29. Em São Mateus, variação entre 18 e 27. Cachoeiro com mínima de 16 e máxima de 31. Já em Vitória, variação entre 18 e 28 graus. E a seguir, uma operação da polícia prendeu um português suspeito de envolvimento num golpe contra pessoas que buscavam cidadania portuguesa. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso segundo bloco de hoje. A polícia prendeu no aeroporto de Vitória um homem de 49 anos de nacionalidade portuguesa. Ele é investigado pela prática do chamado golpe do serviço de despachante, pois esse homem prometia dar entrada no processo para quem queria conseguir a cidadania portuguesa. Mas após o pagamento e a entrega dos documentos originais para o início do processo, ele não respondia mais às tentativas de contato das vítimas. O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo explicou como ocorreu essa operação para a prisão desse homem.
É uma investigação que envolveu o Estado de São Paulo, policiais civis do Estado de São Paulo apoiaram nesse trabalho, possibilitando, né, cumprir medidas judiciais de busca e apreensão no Estado de São Paulo e conseguindo recuperar todos os documentos originais das vítimas que procuraram a delegacia. Além do desdobramento desse investigado ter saído do país, né, ao longo da investigação, mas num trabalho de inteligência conseguiu realizar todo esse acompanhamento, inclusive com o retorno desse cidadão para o Brasil e posteriormente para Vitória. E assim que ele pousou em Vitória, antes mesmo de desembarcar, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal, conseguiram realizar a prisão desse indivíduo. É muito importante que a pessoa que for dar início a um processo de cidadania, que ele procure diretamente os consulados, né, e acompanhe desde a entrada, desde o momento que ele der a entrada nesse processo, ele mesmo tem esse acompanhamento, se certifique, inclusive se houver alguém fazendo alguma intermediação, que ele se certifique e tenha segurança para quem que ele está entregando esses seus documentos originais para acabar não sendo vítima de uma fraude. Bom trabalho da polícia. Com o objetivo de incentivar a leitura, uma moradora de Serra, na Grande Vitória, criou um espaço bem criativo para compartilhar livros com a comunidade. É na esquina entre essas duas ruas, a Cacu e a Planalto, que fica no bairro Mata da Serra, na cidade de Serra, na região metropolitana do Espírito Santo, que uma casa chama atenção. Na realidade, é a casinha, tá? Essa aí agarrada na grade, a mini residência abriga livros. Há um mês a iniciativa tomou forma. Ideia de uma moradora. A gente teve a ideia de compartilhar os livros, começar a compartilhar livros na nossa comunidade, abrir nesse espaço. E a casinha é uma forma de compartilhar, né? A pessoa vem, ela bota um livro ali e pega outro, né? A ideia é essa. O amor pelos livros não é à toa. A Merielle é bibliotecária. Quer despertar nos moradores do bairro, sabe aquele prazer da leitura? Nós temos mais ou menos 6 bibliotecas no município da Serra, eu acho pouco. Espaços de troca de livros, só tem 3, né? A Serra é o município mais populoso, né, daqui do Espírito Santo, então acho que precisa ter mais, né? A casinha de madeira foi feita pelo marido e pelo sogro da Merielle. A ideia é resistir ao sol e à chuva. Mas aí, como é que funciona? Como é que eu faço para usar a casinha de leitura? Tem as instruções aqui do lado de fora, mas é simples. Você vai chegar, vai abrir, vai olhar esse catatal de livros aqui, vai escolher um e vai levar. Se possível, para poder manter a corrente, na hora de você levar um livro, aproveita e traz um também que você queira doar. E aí vai manter aqui a quantidade, esse tantão de livros, para que outras pessoas também possam usufruir e manter essa corrente de leitura aqui na região. A Luana mora no bairro vizinho, ficou encantada com essa iniciativa. Já fiz 2 vezes doações já e já estou pronta para pegar um também para ler. Professora, ela é uma defensora dos livros e sabe listar também o quanto que a leitura nos faz ver o mundo com outros olhos. Ele transporta a gente, porque ele faz a gente conhecer novos caminhos, abre nossa mente para novas palavras. A leitura, ela é a base, né, da gente desbravar o mundo, desbloquear cadeados. Ela nos transmite sensações que no dia a dia a gente às vezes nem tem ou deixou guardado. Da casinha que fica no lado de fora para a casa da Merielle, a gente entrou aqui um pouquinho para conversar sobre o sucesso desse projeto, tanto que criou-se um outro projeto também. É um clube de leitura, Merielle, é isso? Além da casinha, vocês agora estão fazendo também um clube de leitura? É isso, né? Foi um sucesso tão grande entre os moradores que começaram a compartilhar, né, as leituras, que a gente decidiu fazer um clube de leitura. Vamos fazer um clube de leitura então para discutir essas obras, né? E aí já tem 12 pessoas, já tem livro escolhido e o próximo passo é ler e escolher um local para se encontrar e falar sobre ele. A ideia é aproveitar o bairro com encontro em espaços públicos. A casinha, mais esse clube de leitura, é uma forma de ocupar esse espaço, né? Nós temos pracinhas aqui, 2 pracinhas, que pode ser utilizada para as pessoas irem ali conversar e trocar ideias sobre o livro, fazer um piquenique, até tem espaço para isso. Voltando à casinha, a mini residência que abriga livros está fazendo o maior sucesso. Moradores que trocam livros e compartilham dentro dos grupos, falando que trocou, que está feliz, que, né, que vai ler, ou que já leu, legal, você já pegou, esse eu já li, é muito bom, você vai gostar. Então, bem bacana a aceitação do projeto. Agora você vê como o Mercado Agro fechou o dia de hoje. O
o arábica bebida dura R$ 1.705 a saca. O Conilon tipo 7, R$ 1.010. A arroba do boi gordo, R$ 345. A pimenta do reino, R$ 26 o quilo. E o cacau está cotado a R$ 1.459. Voltamos, minha gente, com o nosso último bloco do Foz Notícias, trazendo um alerta. A menopausa não é doença, mas pode mexer muito com a qualidade de vida das mulheres. Insônia, mudanças de humor e outros sintomas têm tratamento e a medicina já oferece caminhos diferentes para cada mulher. Um calor que chega de repente, as noites mal dormidas, mudanças de humor, cansaço que parece não passar. Eu costumo dizer que eu fui sorteada. Veio a pandemia e eu comecei a sentir assim, os sintomas, perceber, né, os sintomas da menopausa. Então, depois só de 2 anos, mais ou menos, foi quando eu vi que a coisa estava ficando muito, muito intensa. E, lógico, a gente no isolamento, até para pedir ajuda era difícil, mas eu consegui. Foi procurando ajuda que ela conheceu uma alternativa de tratamento com fitoterápicos. Mas aqui existe uma diferença importante. Fitoterápicos não são sinônimo de terapia hormonal. E o que funciona para uma mulher pode não funcionar para outra. Eu tenho casos de trombose na minha família. Minha mãe teve trombose há alguns anos. E aí, depois disso, os médicos não recomendam. Tanto trombose quanto câncer também. Na primeira linha da família, né? E eu tive a grata surpresa de saber que ele é oferecido pelo SUS, para quem quiser fazer, tanto o convencional quanto o fitoterápico, que é o que eu faço, e incluindo também outras terapias, tá? Samara é ginecologista e explica que a queda dos hormônios femininos pode provocar uma série de sintomas. E eles não precisam ser encarados como algo que a mulher deve simplesmente suportar. Hoje a gente valoriza muito as terapias hormonais com hormônios bioidênticos ou isomoleculares, que são hormônios que têm a mesma constituição molecular do que aqueles que a gente produz. Outras alternativas são manejar fitoterápicos, alimentação, sono, da maneira que nos for possível, que a paciente desejar. Mas, no geral, a reposição hormonal ela pode ter várias vias, transdérmica, oral, dependendo do hormônio, injetável, implante, e esse é um caminho que a gente escolhe de forma individualizada. Mas reposição hormonal não é receita pronta. Existem diferentes tipos de hormônios, doses e formas de administração. A escolha depende da avaliação individual. Existem fitoterápicos, existe o estilo de vida, alimentos que ajudam pra caramba nessa proteção, como por exemplo brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor. Então a gente pode transitar por aí com antioxidante, colágeno, mineral, vitamina e uma série de coisas. Alguns casos contraindicam inclusive os fitoterápicos, então a gente tem que ter muito cuidado, não é porque é natural que é inofensivo, mas dá sim para resgatar a qualidade de vida da mulher, mesmo que ela não possa ou não queira, que isso é comum também, usar hormônio. E quanto mais cedo a mulher entende o que está acontecendo com o próprio corpo, mais possibilidades ela tem de cuidar dessa fase. A perimenopausa pode ser o momento de conversar com o médico, identificar sintomas e discutir estratégias de tratamento. Receptor é como uma fechadura e o hormônio é como a chave que vai encaixar ali. Se a gente demora muito, se a gente perde essa janela de 5 anos mais ou menos, o corpo entende que não precisa de tanto receptor. E eles começam a morrer, sumir, desaparecer. Então, na hora que a gente pensa em repor um hormônio depois disso, eu já não posso entrar com doses fisiológicas, eu preciso entrar com subdose, porque senão eu vou encharcar essa mulher de hormônio e o que não encaixar ali na fechadura vai trazer efeito colateral para ela. Para quem tem indicação, a terapia hormonal pode representar mais do que o alívio de sintomas. Pode significar recuperar o sono, a disposição, a sexualidade e a qualidade de vida. E para todas as mulheres, uma informação continua sendo essencial. Menopausa não é doença. É uma nova etapa que merece cuidado, informação e acompanhamento.
Eu, por exemplo, estou num momento assim que eu estou me sentindo muito produtiva, não só no meu trabalho. No ano passado eu resolvi fazer o Enem, então entrei agora na Universidade Federal, vou fazer uma nova faculdade e me dedicado a novos projetos, né? Trabalhando muito, me dedicando muito e seguindo. Feliz. Com a menopausa a gente pode ser feliz também. Isso aí, buscar ajuda quanto antes, cuidar da saúde. Por hoje é só, agradeço a você que segue nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube tvfoz.es. WhatsApp 33732000. Acesse também e acompanhe os principais destaques do Estado no portal simnoticias.com.br. A gente se vê na próxima edição. Até lá.